Ela tem vários grupos pela prefeitura... Pela Prefeitura de São Paulo, pela Prefeitura de Campinas, agora a gente vai para Minas. E por ali vai. Então, na verdade, assim, essa menina tá sendo a minha voz, de certa forma, né? Onde eu não posso chegar, né? O meu dia também tem 24 horas, né? Embora durma pouco. Parece que não, às vezes, mas tem, né? Então eu queria... Fez o maior sucesso no Congresso da BRH no ano passado, exatamente. Então eu queria deixar o meu agradecimento público pela Camila, né? Justamente por isso, por ela ser, humildemente, né? A minha voz, né? Onde eu não posso ir. Obrigado, Camila. Na verdade, eu é que tenho que agradecer, né? Quando ele fala, né? Tem gente aí que está vindo a primeira vez e, o ano que vem, o outro. Eu estava há 2 anos pela primeira vez, também como autora do James, né? Então, assim, eu sou muito suspeita em falar do James, né? Acredito que o prazer seja meu, a oportunidade de trabalhar com ele é minha, que a gente aprende a cada dia. Trabalhei primeiro com ele como autora, agora treinando como consultora, as chibatadas continuam, entendeu? Dói cada vez menos, mas vem cada vez mais, né? Mas acontece. Bom, vamos ao que interessa. Era uma vez os ingredientes da história. Eles eram irmãos, e disso tinham certeza. Mas não tinham nem pai nem mãe, e sequer sabiam quem eram. Eles desconfiavam que eram filhos de um tal bicho-homem, porque diziam as más línguas que ele era o único animal capaz de pegar esses ingredientes, se transformar com eles para contar suas próprias histórias. Eles não sabiam de onde vinham, para onde iriam e muito menos o que iria acontecer nesse meio tempo. Mas de uma coisa, eles faziam questão de sempre lembrar. Eles tinham que lembrar quem era quem dentro da narrativa. O irmão mais velho, o personagem, fazia questão de dizer que era ele quem devia ir na frente. Afinal de contas, tinha o objetivo claro de conduzir a todos até o final da história. Ele fazia o seguinte: agarrava na mão do irmão mais novo o obstáculo, sabe? Aquele baixinho, impaciente, e saía correndo em direção ao desfecho. Corria, corria, corria e o obstáculo ali, né? Claro, os dois sabiam que esse encontro de irmãos só ia gerar conflito, mas sabiam também que era exatamente esse encontro que traçava o caminho deles até o desfecho. Tinham também os trigêmeos: reflexão, dilema e decisão. Eles vinham um pouquinho depois dos outros, sabe? E, pra falar a verdade, o obstáculo e o desfecho, não gostavam muito deles, não. Eles achavam que eles eram assim, muito chatinhos. Eles eram assim, meio complexados, sabe? Pensativos demais, sabe? Mas quem gostava mesmo deles era o personagem. O irmão mais velho adorava esses 3 baixinhos, porque no final das contas, ele acreditava que eram somente eles 3 que eram capazes de dizer quem era o personagem de verdade e quais eram os seus verdadeiros sentimentos. Mas para continuar essa história, a gente precisa de mais 3 personagens para compor a narrativa. A gente precisa de um narrador, a gente precisa de um cenário e de outros personagens, né, gente? Porque nessa história, o protagonista é o personagem, o irmão mais velho. Mas muitos outros personagens também podem povoar a história. Enfim, de onde viemos, para onde vamos. A gente sabe que não são só os ingredientes da história que estão se perguntando isso, né? Só que de uma coisa, eles faziam questão de dizer, e eles faziam questão de lembrar para qualquer pessoa que os perguntasse. Eles não podiam, como família, serem separados facilmente, de graça, à toa. Porque se tinha uma coisa que podia realmente destruir essa família, é deixá-los perdidos, numa história, numa narrativa, como se eles fossem meros elementos. E para serem ingredientes da história, eles tinham que estar juntos, de mãos dadas, como uma família, e seguindo juntos. Porque só assim eles iam poder atravessar uma narrativa e enfrentar, claro, né, reviravoltas, suspenses, mistérios e qualquer tipo de conflito que fosse vir a chegar. A primeira vez que eu contei essa história foi para um grupo de pequenininhos assim, de umas pipoquinhas, que eu falo, né, numa biblioteca aqui de São Paulo. Então a gente estava trabalhando criação de histórias com crianças. Imagina,
Se pra gente que se depara a primeira vez, né, com esses ingredientes da história já é um pouco complicado, imagina com as crianças. Então tinham lá umas 15, 20 crianças ao meu redor, né? E aí eu contei a história, a gente conversou um pouquinho, né, sobre esses ingredientes, o que cada um fazia. E para terminar, né, eu perguntei para eles se eles achavam que tinha algum ingrediente que eu tinha esquecido. Algum ingrediente que fosse realmente importante, daqueles que sem ele não tem história, né? Então tinham lá aquele monte de pipoquinha, né, que começou a gritar: ah, falta fada, falta bruxa, falta bem 10. Saiu de tudo, gente. E aí tinha lá, né, respostas. E aqui bem na minha frente tinha um pequenininho que desde o começo ele me olhava assim, ó. Por alguns momentos eu imaginei que ele tivesse, sei lá, pensando numa história do Harry Potter, né, nem me vendo. Mas tudo bem, ele estava ali super concentrado em mim, como poucas pessoas ficam, né. E aí, tava lá surgindo, né, varinha de condão, mágico, dragão, tá, poder, tal, e de repente esse pequenininho, quietinho, levantou, colocou a mão na cintura e falou assim: feijão. Falei: oi, feijão? Feijão. Sem feijão não tem história. Tá bom. Foi aí que eu descobri, né, que ele, assim como os primos, passava a tarde na casa da avó, enquanto os pais estavam trabalhando. E aí, vira e mexe, um ou outro pedia pra avó contar uma história. Nessa hora, a avó parava o que estivesse fazendo e colocava a mão na cintura. E esperava que eles dissessem juntos: sem feijão não tem história. E aí eles saíam correndo pela casa, pegavam bacia, saco de feijão e livros e levavam lá pra fora, que eles tinham uma mesa assim, né? Aí, o que me surpreendeu mesmo não foi o feijão, né? Porque o feijão, pra gente que é adulto, é até mais fácil entender. Você fala: poxa, né? Toda história tem um quê emocional, né? Tanto de quem lê como pra quem conta, né? No nosso caso, o escritor. Mas aí veio uma pequenininha, a Amandinha, é terrível, gente. Se eles eram pipoquinhas, ela era tipo fogos de artifício, né? Ela começou a puxar a minha roupa. Ela falou: tia, né? Não tem caldo? Aí na hora eu pensei em quinó, né? Não tem caldo, né? Aí eu falei: claro, na comida tem caldo, né? Sempre tem um líquido. Ela falou: não é esse caldo, é o caldo que mistura os ingredientes. Eu falei: tá, e qual que é esse caldo que mistura os ingredientes? Ela falou: ai, é a verdade do escritor. Eu falei: sei. Ela me falou de um jeito que parecia que ela estava dizendo assim: ó, o Capitão América não namora o Super-Homem. Ela tinha uma certeza, uma decisão no que ela estava falando. E o que ela me explicou é mais ou menos o seguinte. Ela disse que a mãe dela explicou para ela que todo escritor conta a verdade. Só que é uma verdade um pouco diferente da verdade que a gente vive. Como ela disse na escola, né, de fazer lição, de brincar. É uma verdade diferente. Que não é necessariamente a verdade, né, do outro. É a verdade da cabeça daquele escritor. E ela me falou assim: claro, né, tia? Porque se fosse mentira, o escritor não ia contar. O escritor não conta mentira. É importante, o escritor não conta mentira. O escritor, ele só conta uma verdade diferente. É por isso que tem a Cinderela, que é um pouquinho diferente da outra Cinderela. Porque a cabeça de um escritor é diferente da cabeça do outro escritor. Caldo importante para a história, né? Aí, nesse ínterim que a Amandinha me colocou, eu saí pensando sobre isso e me lembrei de uma história do Nasruddin, que se chama Como Nasruddin Inventou a Verdade. Eu vou contar a história para vocês rapidamente, mas essa verdade que o Nasruddin fala é o primeiro passo para chegar nessa verdade do escritor que a Amandinha falava. Né? Que essa capacidade de imprimir a sua marca, que essa capacidade de colocar a sua voz no texto, de colocar a sua identidade mesmo, né? Para que cada pessoa que abra um livro seu saiba que é teu, que tem o seu jeito, né? Não importa se é a história da Cinderela, e é isso que é legal de contar histórias, né? Porque cada um vai fazer do seu jeito, mesmo que a história seja a mesma. A história do Nasruddin é mais ou menos assim. Era uma vez um sábio chamado Nasruddin.
Um dia, ele foi chamado às pressas por um rei muito conhecido de uma cidade muito famosa que se queixava dos seus súditos serem mentirosos. E o rei dizia mais: Nasrudin, Nasrudin, preciso que me diga qual é a lei. Qual é a lei que vai fazer com que esse povo diga a verdade? Só assim eles serão melhores. Nasrudin, com aquela calma de todo sábio, aquele olhar benevolente, né, se aproximou do rei e disse: Majestade, as leis não tornam as pessoas melhores. O que torna as pessoas melhores é a sua verdade interior. E para isso, as pessoas precisam primeiro entrar em contato com si mesmas, para poderem então avaliar e seguir regras. O rei não gostou nada daquilo. Já começou a dizer: Nasrudin, que avaliar, que verdade interior, onde já se viu isso? Essas pessoas não sabem diferenciar a verdade da mentira. Nasrudin se aproximou do rei de um jeito que só um sábio podia fazer e perguntou: o senhor sabe qual a diferença? O rei quase caiu da cadeira, né? Como assim eu sei? Eu sou um rei, eu sei. A verdade leva ao bem. E a mentira induz ao mal. É isso. É a diferença da verdade com a mentira. Nasrudin ponderou um pouco e disse: majestade, em teoria é assim mesmo, mas na prática não é. Porque para diferenciar o bem e o mal, depende da verdade interior. E o rei ficou revoltado, mandou logo Nasrudin embora e ficou lá pensando como é que ele mesmo ia fazer para resolver esse problema. Porque alguém aqui já viu algum rei ficar esperando seu povo encontrar sua verdade interior? Não? Esse rei também não esperou, não. Então ele teve uma ideia que ele considerou genial, né? Na manhã seguinte, quando as portas da cidade foram abertas, bem na frente tinha uma forca. E ao lado dela, o chefe da guarda real. Logo apareceu o arauto, que veio dizer a todos qual seria o novo decreto do rei. Ele tinha decidido que quem quisesse entrar ou sair da cidade teria que responder uma pergunta para o chefe da guarda real, aquele do lado da forca, né? Tinha que responder uma pergunta e era tudo muito, em teoria, prático, simples e eficiente. Aqueles que dissessem a verdade passariam tranquilamente, mas aqueles que mentissem, forca em praça pública. Nasrudin, no meio da multidão, olhou para um lado, olhou para o outro e disse: eu serei o primeiro. Na hora, abriu um clarão ao redor dele, como se tivesse só ele naquela praça. Então, ele começou a ir em direção à forca. O chefe da guarda real, que tinha certeza que era ele quem deveria conduzir o interrogatório, bateu as botas e chegou até o Nasrudin e disse: onde o senhor vai? Nasrudin disse: vou até ali. Vou à forca, eu serei enforcado. Não, eu não acredito. Se o senhor não acredita, basta me enforcar. Né? O chefe da guarda real perdeu a compostura. Nasrudin, se eu lhe enforcar, isso quer dizer que o senhor teria dito a verdade. Mas se eu deixá-lo passar, isso quer dizer que o senhor mentiu. E eu teria cometido um erro fatal. Nasrudin olhou aquele jovem sem saber o que fazer e disse: pois é. A verdade do escritor, ela começa, na verdade, de cada um. Imprimir a sua voz, a sua identidade, a sua marca na história, requer ir lá atrás. Ir lá quando o feijão era o ingrediente mais importante da história. É ir lá atrás e saber para quem é que a gente pedia para contar a história. E compor passinho por passinho. Porque quando chegar na forca, a gente vai saber dizer direitinho qual é a nossa verdade. E aí a gente vai conseguir colocar no papel essa verdade do escritor. Obrigada, gente. Esqueci. É um anúncio rápido, tá? Que tem gente do Brasil inteiro, então a gente vai estar com uma oficina no Inverno Cultural em São João del Rei. Legal, depois vocês vão querer voltar, tenho certeza. Tá? Ou não, né? Aqui em São Paulo, a gente tem o Centro Cultural da Penha, que tem meus alunos aí, todos batendo palma pra mim, que eu obriguei a vir. Isso! Vocês viram que, ouvindo o James, eu sou uma gracinha, né? Eu não sou malvada. Mal é ele. Entendeu? E em Campinas a gente vai ter também uma oficina grande. As duas são essas parcerias que a gente tem com a Prefeitura
investindo no projeto Book na Box e na gente. Esse livro amarelinho mais bonitinho da coleção é